Fala rapaziada, o Coach Ruben explicou por que o Ramon ficou derretendo no palco. Ele também trouxe o Leandro Osti e o Tarek, que foi um dos árbitros do Olímpia, para falar também sobre isso. E o faixa preta, rapaziada, se pronunciou sobre o resultado do Ramon antes que sobe para ele. Para você entender o que aconteceu com o Ramon, é importante você entender o que acontece na última semana. Na última semana, nós temos um desafio enorme com os atletas de fazer com que toda a água e o carboidrato que ele come fiquem dentro do músculo. Então, o carboidrato carrega moléculas de água para dentro do músculo, para fazer com que esse depósito aumente e gere uma hipertrofia, uma densidade, né? Nesse processo, naturalmente, ao comer o carboidrato, a molécula de água se une a ele, vai para dentro do músculo e infla esse músculo, dando esse aspecto legal, tirando inclusive água da própria pele. Alguma diurese normalmente é forçada, às vezes com medicamento, às vezes com a própria desidratação oriunda da diminuição do volume de água que o atleta está tomando. E aí, normalmente, essa água fica lá bonitinha dentro do músculo e quando o atleta está em cima do palco, ele não transpira ou transpira muito pouco. Quando o atleta começa a derrubar muita água pela pele, algumas coisas podem vir à tona, tá? A primeira delas é uma manobra de finalização ruim, talvez com muito volume de sódio ou sem volume nenhum de sódio, fazendo com que o corpo não consiga segurar essa água, tá bom? E aí ele fica forçado a tentar arrefecer o corpo do atleta e com isso ele elimina muita água. Ou então o que pode acontecer também são exageros com o volume de sódio nessa reta final, que podem fazer com que o atleta, ao tentar encher um pouco mais, faz com que ele coma alimentos mais carregados e às vezes ele não estava comendo ao longo da semana. Esse sódio aumentado pode fazer com que ele também comece a verter um pouco de água. Claro, atletas que entram com alto nível de retenção de gordura e água na pele também tem uma tendência a suar. Não acho que é o caso do Ramon, porque o Ramon estava num bom nível de definição, apesar de não estar no melhor nível de definição possível. Então essas são as hipóteses que podem ter ocorrido aí. Mas eu quero que vocês fiquem agora com a opinião de outros dois especialistas que estavam no evento. Estou aqui com um dos especialistas para contar para vocês a opinião dele sobre por que você acha que o Ramon derreteu. Eu acho que houve um erro de timing na finalização. Ele começou a desidratar no palco em vez de ter desidratado antes. É isso. Você acha que basicamente é o tempo, num caso como esse? Porque o Ramon ele já passou por outras situações de Olímpia, ele não estava aparentando nenhum nervosismo, nem nada disso. Ele tem experiência com esse coach, ele já fez outras várias finalizações, ele estava vindo para disputar o título, ele fez uma preparação calma, longa. Eu acho que teve um errinho de timing ali, ou alguma refeição que foi feita a mais, ou alguma coisa nesse sentido, mas deve ter sido um erro bem pontual que infelizmente custou bastante. Você acha que se ele tivesse subido com o shape que ele foi à noite, teria mudado muito o resultado? Não, acredito que não. Acredito que não. Eu acho que para ele alterar esse resultado, ele ia ter que trazer um pouquinho mais de largura de shape. Eu acho que ele ficaria pelo menos no top 3 aí na frente do Urs. Ia conseguir ficar na frente do Urs, acho que não ganharia do Mike, mas em terceiro eu acho que ele ficaria assim. Muito obrigado, Leandro Osti. Tarek Elguinde, tudo bem? Tudo bem, Coach Rubens, como você está? Eu estou ótimo, cara, principalmente por estar com você. Eu quero te fazer uma pergunta, você que é um especialista. Por que você acha que o Ramon derreteu no palco? Eu acho que era evidente que ele estava com uma retenção de água, né? Você vê atletas assim, o Hunter Labrada, em alguns anos teve o mesmo problema. Entrou, começou a suar, atrapalha a pintura, então ele entrou com retenção de água. Logo do início a gente percebeu que não teve uma separação profunda no músculo e aí, logicamente, começou a suar, que é claro, retenção de água logo do início. Ele melhorou muito nas finais, mas não foi suficiente para reverter o resultado. Não é motivo para entrar em pane. Muitos grandes atletas tem acontecido isso, o Ronnie Coleman tem acontecido isso, o Jay Cutler tem acontecido isso, o Chris Aceto é um grande coach. O ano passado trouxe ele da melhor forma física dele, então é um aprendizado e acredito que o Ramon será o melhor fisiculturista por causa dessas experiências. Você, como árbitro, atrapalha o julgamento simplesmente porque o suor prejudica a pintura ou porque realmente isso denota para vocês que o cara não está tão bem preparado assim? Ou não, quando ele chegou inicialmente ele não estava suando, mas a primeira impressão foi que a gente não estava vendo separação profunda. A falta de separação profunda é causada pelo excesso de água entre a pele e o músculo. E aí ele começou a suar, né? Começa a pousar, a atividade física
aí a água começa a sair do corpo, entendeu? Então ele já não entrou bem porque a gente não viu separação, e o suor é a causa dessa falta de separação, né? E logo de início as prévias são muito importantes, então teve um momento até que o Brion estava melhor do que ele em algumas poses, e nas finais ele estava melhor que o Urs em algumas poses, mas não o suficiente para reverter o resultado. Você acha que se ele tivesse entrado com o físico da noite, teria mudado muito, ou você acha que não impactaria tanto no resultado final? Ele estaria na frente do Urs, estaria brigando com o Ramon e com o Mike Summerfield por primeiro, segundo e terceiro. Até acredito que ele poderia ter sido segundo lugar, porque o Mike Summerfield começou a perder um pouquinho da separação que ele tinha nas prévias, ele entrou muito bem, então acho que ele seria segundo lugar, mas nas finais o Mike Summerfield também entrou um pouquinho mais seco, então ele estaria brigando pelo segundo, terceiro lugar. O Chris ainda está dominante, mas olha, a gente acabou de ter o seminário com os vencedores, e o Bob Ciccarello perguntou para o Chris Bumstead: quem você acha que vai agora pegar o título que está aberto? E a primeira palavra que saiu da boca dele foi Ramon. Não foi Urs, não foi Mark Summerfield, não foi Wesley Vissers. Acredito que em todos esses anos o oponente mais difícil do Chris Bumstead foi em 2023, foi o Ramon. Então, para todos nós brasileiros, temos que apoiá-lo, dar 100% para ele, porque ele é um cara que pode conquistar esses títulos. Muito obrigado, cara. Faixas, muito bom dia. Estamos voltando para o Brasil depois de uma longa temporada aqui em Vegas, foram 40 dias. Muito aprendizado rolou e a gente volta já com o planejamento em dia. Queria agradecer o time da Machetani por todo o suporte e, claro, parabenizar todo o nosso time de atletas pelo trabalho desempenhado. É claro que muitos mereciam colocações melhores. O Ramon com certeza é um deles. Falei sobre isso no post recente aqui no meu Instagram, dei uma olhada depois. E a gente vai voltar a falar também. O mais importante agora é voltar o mais rápido quanto possível para o Brasil e tocar o trabalho em frente. Obrigado por todas as mensagens de carinho, de apoio. Estamos juntos. E o Faixa escreveu aqui, né, rapaziada? Passamos os últimos 5 meses construindo aquele que seria a melhor versão do Ramon. E de fato, nas 3 semanas antes do campeonato, já estávamos comemorando o físico alcançado. Fotos acima. Pô, o Ramon tava muito bem mesmo, cara. Denso, cheio, ó. Fibrado. Pois era a nítida evolução em termos de desenvolvimento e maturidade muscular em todos os pontos. E o público percebeu isso quando publicamos as atualizações. Todos ficaram muito animados e as expectativas aumentaram. Afinal de contas, se no ano passado, com 12 semanas, havíamos alcançado o segundo lugar, imagina agora com 20. Porém, o fisiculturismo não é sobre isso. O tempo de preparação é sim importante, mas uma finalização bem feita é algo imprescindível. Infelizmente, isso não aconteceu dessa vez, e foi essa falha na finalização que afetou a entrega da melhor versão. Ou seja, ele jogou a bomba, né, ali no colo do Chris Aceto e saiu vazado. Porque quem faz a finalização é o Chris Aceto. Ficamos inicialmente frustrados, é claro, esse não era o final esperado, mas depois até que relativamente tranquilos. Primeiro porque sabemos que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance em termos de treinamento. E segundo porque toda essa dedicação e trabalho duro não foram totalmente perdidos. A maturidade muscular adquirida depois de quase 120 treinos é algo jamais visto no físico do Ramon, que ainda está ali. Quer dizer que tudo o que nós precisamos fazer agora é seguir trabalhando firme e, claro, não errar nenhum detalhe no final. E é sobre isso que se trata o fisiculturismo. Tentativas, erros, conquistas e aprendizados constantes. Não existe fracasso, apenas feedback.